tinha aqui para você, que eu já ia cortar, mas... Para que eu vou estudar, cara? Eu já sou pastor, eu já tenho um trabalho legal, eu já ganho bem, eu tenho uma vida feliz, eu sou músico, para que eu estou estudando? Eu senti que havia algum chamado de Deus nisso. E eu não tinha certeza. Hoje está um pouco mais claro, mas eu não sei ainda o que é. Minha mãe vivia me dizendo, desde que eu me converti, que Deus tinha falado para ela, que ela tinha me entregado, como Ana entregou Samuel. E Samuel tem uma atuação sui generis na Bíblia. Ele é profeta, sacerdote e juiz. Então, ele... Assim, se eu fosse fazer um paralelo entre eu e ele, sacerdote, eu sou pastor. Sim. Todo crente é sacerdote, não existe essa divisão. Mas eu estou fazendo um paralelo comigo. Sim. Profeta é alguém que traz a realidade espiritual para a terra. E juiz. Samuel era juiz não como um membro do judiciário é juiz hoje. Ele corria atrás de aplicar justiça ao povo. Isso é o que o Ministério Público Federal ou o Ministério Público do Estado faz. Corre atrás do problema. Um juiz, ele recebe o problema. Quem vai atrás de resolver o problema ou é um advogado ou é um membro do Ministério Público. Então, Só abrindo outro parênteses. Aquele nome que a gente não pode falar, hoje ele pode fazer isso, tá? Mas só abrindo parênteses. Eu quero aqui deixar bem claro que é o dono do canal que está falando. Ele pode não falei nome, não, a gente não Aquele pode falar que não se pode nomear. Aquele que não se pode nomear, ele faz isso, tá? Aí, tudo bem. Vai atrás do problema. Exatamente. Resolve também. Resolve, julga. Enfim. Aproveitar que agora o alcance vai cair, com certeza. Você que chegou até esse ponto do vídeo, se inscreva no canal, curte o vídeo, porque com certeza vamos perder inscritos e o alcance vai reduzir. Ótimo, gente. Então eu falei, Deus, você quer mesmo que eu entre nesse negócio? Porque eu comecei a ter vontade de estudar. E esse foi o primeiro sinal para mim que eu devia estudar. Eu falei, cara, eu tô com vontade de estudar direito. Eu não gostava. E não apenas vontade, Deus foi me dando condições. A cada filho que vinha, Deus me dava estratégias para diminuir muito o tempo de estudo e continuar estudando. Porque a galera... eu estudava... desafio. Sim, pô, veio pandemia em 2020. Então, eu estudava só de manhã, 2, 3 horas, que era o que dava. E eu via Deus me dando saídas. Em 2019, a Aline entrou comigo nesse projeto de corpo e alma. E espírito, principalmente. Então, eu falei, cara, pra que eu quero esse negócio? Então, agora que eu entrei, cara, eu quero entrar. Entendi. De cabeça. Então, o Ministério Público é muito plural, mas ele tem uma atuação ideológica, talvez que bate de frente com a minha. E eu não sei como isso vai ser na prática, mas institucionalmente eu vou ter liberdade para fazer... questão da autonomia. Da independência funcional que eu quiser. Óbvio, eu não vou ser pastor lá. Não, lógico. É bom até deixar bem claro aqui. Eu não estou indo lá para ser uma liderança cristã no Ministério Público. Não, cara. Eu sou de Deus e vou ser de Deus em qualquer lugar que eu estiver. Na padaria ou no Ministério Público. Como alguém que se for espírita ou ateu e ele for membro do Ministério Público, ele leva a visão de mundo dele para a atuação. Isso é óbvio. Naquilo que ele corre atrás e no que ele não corre, um juiz, quando julga, ele não tira a lente dele, da visão da vida dele para julgar. Então, por exemplo, o Ministério Público Federal entrou com uma ação para que a Jovem Pan não tenha mais essa concessão. Outro absurdo, mas... Então, foi um colega meu que entrou. Isso até pela autonomia dele, né? Não tem ninguém que fala, cara, você não pode fazer isso, né? Ele pode. Ele pode. Ele argumentou lá, fez as argumentações dele para entrar para que a Jovem Pan não tenha concessão continuada. Eu não concordo com a atuação dele, mas ele pode fazer isso. Sim. Tem a ver com a visão de mundo dele, mas não tem só a ver com a visão de mundo dele. Ele pegou a lei, a Constituição, as leis, ele acha, cara, isso aqui, a quantidade de mentiras, segundo ele, que foi espalhada pela Jovem Pan, não pode ter concessão para isso. Bom, entendimento dele. Mas aí você acredita que dentro do Ministério Público existe essa liberdade? Não é questão da liberdade. Militância? Ele não falou militância. Você falou militância? Você falou militância? Não. Ele não falou militância no Ministério Público. Não falou fora. Você que está falando militância, ele não falou militância. Ele falou que tem meio que uma cultura. Como foi o termo que você falou? Que o Ministério Público tinha uma ideologia. Uma ideologia institucional. Não é militância, Léo. É, uma ideologia institucional. E que, assim, eu conheço membros do Ministério Público que não têm essa visão. Sim. São poucos. Mas eu conheço. Mas, em geral, eles são mais calados.
Porque há uma... Sempre a galera do outro lado é mais barulhenta, né? Sim. Impressionante. Como o status quo do pensamento... Reclamou que eu falei da militância. Você está dizendo que o outro lado é mais barulhento. Aí eu não sei. Até pela eleição do ano passado, o que ganhou foi um governo de esquerda, um governo que tem uma visão de mundo progressista, e os conservadores, a ala conservadora, que eu tenho mais a ver com esse espectro, ficou muito demonizada nesse debate. E aí, o que é progressista é visto como o certo, não é visto como um lado. Sim. É visto como o certo. E aí, tem membros do Ministério Público conservadores? Tem. Existe até uma entidade pequena chamada Ministério Público Pró-Sociedade, que são até caras cristãos, ou católicos, ou até ateus, mas que tem uma visão conservadora de mundo. E aí tem gente do Ministério Público de tudo quanto é lugar. E tem alguns do Ministério Público Federal. É a regra? Não. Pelo menos não é a regra vista. Eu acho que tem uma demanda reprimida aí. Eu, inclusive, conversei com alguns colegas que passaram junto comigo. A galera que aparece é a galera que tem esse tipo de visão ideológica. Até porque é isso que vai dar visibilidade, né? É isso que a imprensa vai noticiar. Exatamente, tem uma visão de mundo. Isso aí. Eu não tenho essa visão de mundo. Eu respeito os colegas. Não sei se eles me respeitam. Se eu externalizar, não sei se eles vão me respeitar. Mas eu prefiro agora ficar na minha e atuar como qualquer um vai atuar. Então, eu tenho noção de que membro do Ministério Público não é político. Político, ele tem uma atuação ideológica muito forte, né? Muito, assim, ele pode falar as opiniões dele e tal, pelo menos eu acho que pode. Eu acho que pode, né? Até um certo ponto. Mas o Ministério Público não. Um juiz não. Tem uma restrição da liberdade de expressão por causa da atuação. Então, o ideal é que o membro do Ministério Público seja mais discreto. Assim, ele pode ter a sua atuação ali, mas que ele não fique, por exemplo, demonizando um lado político. Entendeu? Que ele não fique na rede social dele batendo no Bolsonaro ou batendo no Lula. Pega mal, entendeu? Ou batendo no TSE, ou batendo no STF. Se ele tiver que fazer alguma coisa, que faça. E assine. Entendeu? Como o colega fez contra a Jovem Pan. Mas você não acha que ele fez e assinou. A própria mídia acaba trazendo o cara pro holofote e às vezes o cara se deixa seduzir? Como a gente viu com o próprio Deltan, com a galera aí da Lava Jato, que acabou se seduzindo realmente por essa questão. Não estou dizendo que eles estão fazendo nada de errado, não, mas a partir do momento que eles foram levados para esse holofote, eles acabaram também indo por esse caminho e tudo deles também era mídia, né? Tem até a questão do PowerPoint lá tal. Tudo deles virou midiático também. Exatamente. Entendeu? Eles tiveram uma atuação que, ao meu ver, foi boa nos fins, mas nos métodos eu achei meio complicado algumas paradas. Então, por exemplo, um cara foi até punido, não sei nem se ele foi demitido. Um procurador da República contratou um outdoor, colocou na entrada de Curitiba: bem-vindo a Curitiba, terra da Lava Jato. Terra onde a Constituição é respeitada, as leis, isso aqui. E aí, mas ele pediu para um cara contratar, para não botar o nome dele. Então, isso fere a impessoalidade do Ministério Público. O cara não pode ficar se autopromovendo. Eles trouxeram os caras pro holofote e os caras foram seduzidos e acabaram... Foram seduzidos, exatamente. Aí depois veio aquela vaza-jato, que aí o Moro conversando com eles e tal. E aquilo é um negócio complicado. Eu não sei se isso rola normalmente, de juiz ficar conversando com o promotor. Coisa mais normal do mundo. O ministro promotor conversa com o juiz, promotor combina com o juiz combina com o promotor, juiz só faz o que o promotor fala e ponto final. Um ou outro juiz consegue ter independência de não. Você vai passar por isso. Um ou outro juiz vai dizer não para você. Então, quem tá falando é o advogado que tem atuação. Que vivo isso o tempo todo. Você acha que o juiz ele chega aqui? Não, se você... Como a gente vê, né, até nas séries que reproduz, do tipo, olha, se você me trouxer isso, eu consigo liberar essa decisão. Eu não vou nem dizer você trouxer isso, porque assim, não tem essa questão midiática da Lava Jato. A Lava Jato foi um caso específico, isolado, acho que nunca mais vai acontecer, ainda mais nesse formato no nosso país, até porque os caras, né, quem fez, coitado, estão aí sofrendo consequências. Pra caramba. Não estou dizendo que, assim, como eu falei, a questão deles foi a mídia, que eu acho o excesso de mídia que acabou seduzindo eles. Mas esse diálogo entre... Normal, super normal. Juiz e promotor sempre conversaram. Juiz e promotor sempre tratam como o promotor vai acusar, como o juiz vai julgar. Isso aí é o dia a dia. Tanto que eu me assustei quando eu vi isso. Só que quando pegaram isso
da forma que estava, até porque, assim, grupinho de WhatsApp, de Telegram, né? Uhum. Então, isso aí realmente criou-se algo muito maior. Mas esse dia a dia do fórum, isso é Sim, o mais dia a dia comum. sim, mas o que pegou muito mal foi o fato deles terem um grupo Não, isso que eu tô falando, do grupo do e WhatsApp. eles mas- ficarem ali, tipo, trocando figurinha mas pra... fora disso, por exemplo, se eu quiser falar com o juiz, Gustavo, eu vou ter que agendar e é capaz de no dia ou ele não me atender ou me deixar esperando 3, 4 horas para me atender e me ouvir 5 minutos com a cara feia ainda. Mas o membro do MP vai... Na hora, ele bate na porta, ele entra lá e vai falar com o juiz, pô. Entendeu? Então, assim, é realmente... O que na prática é uma tá desigualdade errado. total. Na prática, legalmente está errado, mas na prática é o que acontece. Sim. É uma desigualdade de armas muito grande. Não há paridade de armas. Não há paridade de armas, mas é o que acontece no dia a dia. Por isso que eu me assustei quando eu vi aquela situação. Falei, caramba, isso pra mim, eu vivo isso todo dia, entendeu? Só que como a questão virou midiática e os caras estavam num grupinho, aí realmente ficou feio. E tinha um poder político muito Não, grande demais, por trás, aí conseguiram anular as condenações É. e tal. Então, eu vou entrar para atuar. Eu acho que Deus está me chamando. Não, mais uma vez, não vou fazer uma cruzada evangélica dentro do Ministério Público. Não tenho essa cara, não tenho nem esse linguajar. Eu nem acredito nisso. Não acredito que Deus vai trazer uma bênção especial para a nação se você botar um líder crente lá. Sim. Não tenho essa visão de mundo, como uma boa parte dos evangélicos tem. Nunca tive. E vou atuar como qualquer um, porém, com os valores que eu tenho. Sim. Ponto. O que isso vai dar? Não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. Vou responder pelo meu CPF. E no caso, pelo meu nomezinho lá. Gustavo Galvão Borne, Procurador da República. Sou eu que vou assinar. Vou procurar fazer isso de forma mais discreta possível, até porque eu detesto aparecer. Ou pelo menos não gosto de ficar assim... não é que eu tenha medo, receio de falar, mas eu não gosto de ficar trazendo holofote para mim. Sim. Então, e não acredito, assim, honestamente, que vai acontecer alguma coisa muito extraordinária lá em Tabatinga. Mas Só se, assim, aparecer um negócio, mas quando teve esse negócio do Bruno e do Dom, por exemplo, a procuradora que estava lá não deu entrevista. Não, então, isso que eu ia falar. Foi um caso que aconteceu, né, isolado ali, né? Que deu essa mídia, e ela realmente, não sei nem se ela falou alguma vez em algum momento, eu realmente não lembro dela. E se fosse alguém que fosse militante, não foi militante que foi o que outro termo? Toda vez que Ideológico. tem uma certa ideologia ali, se fosse uma pessoa assim, ela ia usar isso pra caramba, entendeu? Pra ela, para proveito próprio dela. Até porque isso te traz, não sei, até uma das perguntas que eu vou fazer. E aí, agora, depois, o que você pensa? É só Ministério Público? Você pensa mais alguma coisa? O que você pensa no futuro? Agora que a Vai gente dar falou aula? mal do Executivo, dos STF, Eu não falei mal de ninguém. O que eu penso é que a gente agora é só encerrar mesmo o canal e, sei lá, cada um voltar. Cara, assim, eu não... eu parei com o concurso. Eu não vou fazer mais nada. Chega, né? Sim, Tipo sim. assim, a única questão agora que me prende e que eu fico assim um pouco receoso é a lotação, porque como é que vai fazer com a família lá? É longe a beça, elas Já vão pensou ficar nessa logística? provavelmente elas vão ficar aqui um tempo e vão ficar lá também um tempo. A gente vai ficar e eu vou tentar vir fim de semana, sei lá, a cada 3 semanas. Entendi. E elas vão ficar lá 2 semanas e volta, fazer um negócio desse. Pelo menos Você não tem essa passagem no Ministério Público? não, essas passagens para minha cidade não. Só a primeira. Tá. Tipo, para mim instalar lá, eles pagam, né? Dão ajuda de custo e tal. Mas para eu ficar vindo e voltando, isso é eu. Sim. Se eu quiser, eu venho e pago do bolso. Sim. E não é barato. Passagem bem cara. Então, eu penso em atuar e continuar sendo pastor. Continuar dando aula de jiu-jitsu, que também é uma coisa que eu faço, que eu sou faixa preta e dou aula lá no projeto. É óbvio que talvez eu não consiga mais dar aula de jiu-jitsu. Sim. Essa era uma pergunta até que a gente tinha, né? Como é que porque você falou muito da família, né? Mas eu te conheço, sei que você sempre foi muito ativo na igreja durante esse período, né? Como é que foi esse relacionamento seu estudando concurso, aí da família para concurso, aí da família você já falou bastante, né? Sim. E ainda na igreja, cantando, tocando, dando aula de jiu-jitsu, de seminário. Sim. Começou uma turma de um esporte novo, né? Foi um dos que começou, que é o Nogi, O jiu-jitsu sem kimono. Sem kimono. Né? Como é que foi aí a tua relação com a igreja, o apoio da igreja? Assim, as pessoas sempre, principalmente minha família, me compreendeu muito. A galera na igreja,
tenho uma admiração por esse lance de você entrar numa empreitada e perseverar nela. Aliás, isso é um dos valores que a gente cultiva, né? Perseverança. E até me perguntava como é que faz para eu estudar, e eu falava assim, cara, eu estou tentando estudar, mas eu não estou passando, como é que eu vou te dar conselho, né? Eu me sentia meio estranho, mas eu dava os conselhos lá e tal para quem estava começando, mas eu pedia a Deus para gerir meu tempo. Eu sempre fui um cara que bem sistemático para fazer coisas, né? Então, de manhã eu fazia isso, depois eu levava as crianças para a escola, e aí eu ia para o trabalho, trabalhava rápido, estudava um pouco no trabalho, chegava em casa e tinha que ficar com as crianças junto com a Aline. Ou ia para o jiu-jitsu, ou ia para o seminário. Então, eu fazia de tudo um pouquinho. Talvez esse tenha sido um dos motivos porque eu demorei tanto para passar. 2. Não acho que foi decisivo, mas acho que ele foi 2. Eu tive que fazer no ritmo que eu pude. E mesmo assim eu estudava de 3 a 4 horas por dia. Todo dia. Sábado, de manhã e tal. Então, de manhã as crianças vão para a escola, vão para o judô, vão para o balé, e de lá elas ficam, né? E eu ficava... a Aline também ia trabalhar e eu ficava estudando até a hora de ir para o trabalho, porque no TRE é só à tarde, meio-dia às 7. E aí eu ficava no TRE, trabalhava lá, fazia o máximo que eu podia rápido e estudava naquele pedacinho. E à noite ia para o jiu-jitsu, ou para o seminário, ou para o culto de quinta. E também liderando os jovens. Então, a minha atuação é basicamente sendo pastor dos jovens da igreja, professor do seminário e professor do seminário, 2 professores do seminário, e professor de jiu-jitsu de manhã. Então, eu estudava em todos os intervalos que eu podia. Colocava estudo em tudo. E final de semana, principalmente sábado à tarde até à noite e domingo, família. Mas todo dia eu tinha que estar com as crianças um pouquinho, nem que fosse à noite, que era a hora que elas chegavam. Então, foi assim, é como equilibrar prato, né? Você equilibra um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, esse aqui começa a parar e você vai lá e equilibra. E várias vezes deu problema, várias vezes as meninas reclamavam, ou a Aline falava, você só pensa em estudo, e aí eu tentava voltar e tal. Não, você está deixando aqui, está deixando ali. Então, não foi uma tarefa simples, mas é possível. E nas lives que eu fiz nesse tempo, eu recebi muita gente no Instagram falando assim, eu tenho 39 anos, eu tenho 40 anos, eu voltei a estudar faz 2 anos, voltei a estudar faz 5 anos, já tenho 2 filhos, sua história me ajudou e tal. Por quê? Porque é possível. Sim. É possível. É mais difícil do que da galera que passou comigo. Se tem 2 pessoas lá com filho, é muito. Tem eu com 3, nenhum com 2, eu acho. Eu que tenho 3. Então, a galera bem mais nova, na faixa de 30, eu tô com 39, e sem filhos ou com 1. Então, ou acabou de ter um filho. Então, foi complexo, mas foi possível. Eu não larguei nada, eu não quis largar nada, porque eu não me metia também em coisa que não era para fazer. Então, eu só fazia aquilo que Deus me pedia. Mas Deus queria que eu fosse pai, isso estava óbvio. Deus queria que eu tivesse atuação na igreja. Eu não larguei a obra de Deus, eu nem me sentiria em paz para fazer isso, para estudar. E Deus foi me dizendo, cara, se eu estou te chamando para estudar, é possível fazer as outras coisas. É possível. Você vai abrir mão de algumas coisas. Sim. Você não vai abrir mão de tudo. Há coisas que você tem que abrir mão. Há outras que você não precisa abrir mão. Se eu tivesse aberto mão de atividade física, por exemplo, eu ia me ferrar. Então, como eu vi a galera lá com os caras, os caras bem mais novos que eu, o cara morrendo para andar 200 metros. Não, tudo bem, ele fez uma escolha. Passou bem mais rápido que eu. São escolhas. Mas eu não podia fazer isso. E não era porque eu amo jiu-jitsu, eu gosto. Mas é porque Deus me deu uma missão também no tatame. Então, eu tive que equalizar essas coisas para poder estudar. E não sabia se ia dar certo. Graças a Deus, deu. Porque a gente fala o nome do canal, né, Valores e Negócios, a gente fala muito sobre empreender, né? Uhum. E
que a ideia, não sei se as pessoas têm uma ideia de que empreender você necessariamente ter um negócio ter um comércio, ter né, e você, na área privada, sim. Na área privada. Não, você empreender até na área privada, mas na sua carreira. Eu sou analista, eu quero ser coordenador, eu quero ser gerente, depois eu quero ser diretor. Não, e as pessoas têm que entender, Léo, você está falando isso, nem todo empresário é empreendedor e nem todo empreendedor é empresário. Porque às vezes a pessoa, o cara é empresário e empreendedor. O cara tem um negócio, então, mas ele não é empreendedor. Sim. Entendeu? E até trazendo o exemplo dele, né, que empreendeu na carreira dele, na carreira pública e tal, né? Como é que... O que você diria, né? Como é que a gente faz para quem está iniciando, para quem quer empreender, mas não deixar, né? Não deixar o reino, não deixar as coisas de Deus. Né? Que foi o que aconteceu, acho, com você. Não é possível empreender, então, na sua carreira e ao mesmo tempo... É difícil, né? Mas assim, ser pai, ser pastor da sua família, ser pastor de jovens... Sim, é possível. E o segredo... Já que você está falando da área espiritual, o segredo, espiritualmente falando, primeiro é pedir direção a Deus sobre o que fazer. Porque eu tenho um tipo de temperamento que eu pego uma coisa para fazer e saio fazendo. E às vezes você pode sair fazendo um monte de coisa que não tem nada a ver para você fazer. Deus não tem aquilo para você. Em 2013, eu tentei estudar. Falei assim, cara, vou estudar porque eu quero um concurso melhor. Eu não consegui estudar nenhum dia. Eu comecei a estudar e falei assim, caraca, isso aqui é muito chato, não consegui. Não era tempo para mim. Então, às vezes, Deus está te chamando, te incomodando, e você fala assim, não, mas não vai dar. Pô, mas calma aí. Se você está tendo sinais daquilo, como eu tive, vários, de ter vontade de estudar, a Aline apoiando, ainda que parcialmente, eu sabia que Deus tinha aquilo para mim. E eu conversava com as lideranças, principalmente com o João e a Giza, que são meus sogros e meus pastores também. Falei, o que vocês acham? O que vocês acham? Você acha que eu estou viajando? Você acha que eu tenho que parar? Mas eu perguntei isso 200 vezes, eu não perguntei isso uma vez. A cada prova que eu reprovava, eu falava, e aí, você acha que eu tenho que parar? Entendeu? Eu não tinha, assim, certeza absoluta de tudo. Eu não tinha uma bola mágica de cristal e eu não tinha Deus falando no meu ouvido, vai, continua. Eu não tinha isso. Eu tinha alguns sinais. Então, às vezes Deus chama a gente para algumas coisas e a gente fica com medo de ir. E se der errado? Pô, se der errado, deu, cara. E eu sofri isso 22 vezes. Então, deu errado 22 vezes. Não deu certo, deu errado. Então, o meu conselho, se você é cristão, é que você peça direção a Deus. Se você não é, eu não consigo te aconselhar. Tipo assim, qualquer coisa na tua vida vai ficar devendo alguma. Não tem como... você vai ser um pai maravilhoso. Vai chegar no final de 10 anos e você vai falar assim, pai, tudo que você me ensinou, não acredito não, tá? Tchau. Então, pode ser que dê tudo errado. Então, fora de Deus, eu não consigo te aconselhar. Tem gente que me procurou e me falou, cara, eu não sou cristão não, principalmente no Instagram, né? Eu não sou cristão não, mas o que você falou, eu tô levando em consideração. Porque eu falei muito de Deus, e é verdade, não tem como tirar o fator Deus do tempo que eu... Não, eu vou fingir que ele não existiu aqui, não tem como. Então, eu penso que é possível conciliar tudo que Deus te dá. Como o próprio Samuel, que eu citei da Bíblia, ele tinha 3 funções. Ele exerceu as 3. Entendeu? Então, há pessoas que não são chamadas para isso. Há pessoas que elas são empresárias, e um dia Deus fala, para. E o cara para e fala, você vai fazer o quê? Vai me servir sendo missionário no interior do sertão. E se ele fosse empresário, ele vai dar com os burros na água, porque Deus não chamou ele para aquilo. Eu creio que Deus tem um propósito para cada um, e é um propósito, às vezes, temporários. Às vezes ele tem assim, cara, eu quero que você faça isso agora. Agora eu quero que você faça isso. Eu tocava na noite, por exemplo. Depois de convertido, eu sempre toquei na noite muitos anos, 5, 6 anos. Músico, da noite, tocando e tal. Teve uma época que eu falei, cara, não cabe mais isso aqui na minha vida, não cabe mais. Eu tive que abrir mão. Então tem que ter sensibilidade para obedecer a Deus e seguir mesmo quando você não tenha todas as respostas do mundo. Tem que ter fé. Ter fé não é ter um monte de respostas. Deus te dá um calendário para ele te dizer tudo o que ele vai fazer. Se ele tivesse me dado, eu teria parado, cara. Eu lá o meio por onde você ia passar, mas não quero passar isso não. Não quero passar isso aqui não, cara. Ele não me deu um calendário, ele me deu uma voz. Segue. Tá, mas e se? Segue. Foi isso, entendeu? Eu até costumo dizer, né? Porque você falou 22 vezes deu errado.
Na realidade, eu tenho isso é uma filosofia que eu tenho para mim, né? Na verdade, para mim, não é que deu errado. Deu errado, sim. Você aprendeu, né? Ou você aprende, ou você acerta, ou você aprende, sim. Não tem como dar errado nesse o resultado do concurso deu errado, mas na minha vida... Perfeito. Eu estava aprendendo. Produziu, né? O resultado que aquilo produziu na sua vida. Sim, o resultado do concurso estava dando errado. Sim. Mas o resultado em mim, me humilhar... Pô, cara, eu tinha que me cada vez... E é um aprendizado completo, né? Não é só do que você estava estudando, né? E que você errou, caramba, errei isso aqui, eu tenho que melhorar aqui. Como você falou, é na sua vida, né? Sim, aprendendo, falou, caramba, realmente, pô, eu não sou tão bom assim. Poxa, eu tô errando, eu tive que mudar método de estudo no meio do caminho. Falei assim, caramba, eu vou ter que pegar papel agora para estudar, que eu odiava pegar papel para estudar. Eu só estudava com PDF. Eu falei assim, cara, não é possível ter que marcar papel, que coisa, meu Deus, parece a época dos astecas esse negócio. E aí eu tive que... Pelo contrário, eu tenho uma dificuldade de ler digital, meu amigo. Eu tenho dificuldade com digital também, é o contrário. Me amarro em digital, eu tive que mudar para poder fixar melhor a matéria. Então, foi um aprendizado para mim de me humilhar. De dizer para as pessoas as pessoas na igreja perguntam, né? E aí, pastor? Eu pastor, então a cada prova que eu ia fazer, eu falava, e aí, pastor? E eu nunca fui um cara de esconder. Vocês falavam, cara, não deu. E as pessoas ficavam assim, né? Tentavam me dar aquela palavra assim, não, pastor, mas tudo coopera. já tem o combo pronto, né? O combo crente pronto. Né? Consolacional. Já tem o combo. Não, pastor, mas isso aí é Deus te preparando, então não sei o que. Amém, cara. Eu recebia essas palavras, e eu recebia mesmo. Sim. Falei assim, não, isso é Deus preparando. Deus tem algo melhor, Deus tem uma grande vitória. Não é o estilo da galera lá da igreja. Assim, o pessoal ficava assim, olhando pra mim, pô, cara, que brabo, hein? Pô, mas tu vai continuar? E eu falei, vou, cara. Vou, pô, cara, legal, pô, te admiro por isso. Eu falava assim, pô, eu não sei se eu me admiro por isso, eu só continuando, o que eu vou fazer? Tipo, aquele testemunho, pô, só derrota, né? Só derrota. Então, foi um negócio interessante para mim, para a igreja. Foi uma parada que, para mim, a igreja local foi muito legal. As pessoas verem esse processo todo e verem que Deus quis. Ele não me deu um plano. Deus podia ter dito para Abraão exatamente para onde ele ia. Quando chamou Abraão, ele falou, cara, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Pô, Deus já sabia a terra. Por que ele não falou, vai para a terra tal, né? Assim, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Se eu fosse Abraão, eu falei assim, essa é uma pergunta básica. Para onde? Para onde? Não, porque eu vou te mostrar. Pô, pelo amor de Deus, Deus tinha por que fazer isso. Foi o que ele fez comigo. Cara, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Qual? Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus muitas vezes faz isso. É um elemento básico para agradar a Deus. Fé. Sem fé não se agrada a Deus. Deus fica agradecido, fica feliz quando a gente crê nele, mesmo que ele não diga o plano inteiro. Ele fica feliz com isso. E essa foi uma parada que cresceu a minha fé. Entendeu? Quando ele disse, não, vamos falar da aprovação, vamos falar de escatologia. Eu falei, rapaz, não vai dar tempo, vai estender muito. Olha aí, 1h40 quase. E ainda tem aquele nosso sonho de botar ele, José West, e Pastor João, vai discutir escatologia. Com pipoca e guaraná. Vendo os debates teológicos. E Deus assim, né? E aí? O que eu vou decidir aqui? Como diz o pastor Zé falou, não, tá todo mundo errado. Né? Todo mundo errado. Deus vai chegar lá e falou que vai reunir lá, pastor João, vocês se reunir lá. E ele falou, cara, vocês estão tudo errado. Tem uma piada que essa galera diz, assim, pessoal, que tem gente que acha que os crentes vão ser arrebatados, sumir da terra antes da tribulação. Tem gente que acha que vai ser depois, tem gente que vai ser no meio dos 7 anos e tal. E aí o pessoal brinca que... Você acha que não vai ter? Acho que não vai ter. E o pessoal briga assim, quando eu tiver o pessoal, Jesus voltando, um vai ficar dizendo pro outro, não falei que era assim? Não falei que era assim? Um vai ficar dizendo pro outro, entendeu? Nem nessa época vão concordar sobre como seria, entendeu? Tá bom, mais ou menos isso. Você aí que chegou até esse ponto do vídeo, deixa nos comentários aí o que você achou. Deixa aí nos comentários sugestões pro próximo vídeo. Já deixa perguntas, a gente gosta bastante da participação da galera, a gente responde nos comentários. Quero agradecer ao pastor Gustavo, sabe que é corrido, que
todos esses compromissos, eles não pararam? Você Não. continua pai, pastor e agora pesquisando viagem para... Tabatinga. Tabatinga, vou falar Taubaté, São Paulo. Taubaté era mole. Taubaté era tranquilaço. Então, obrigado aí pela tua presença aqui, obrigado pela experiência. Com certeza abençoa a gente e abençoa muita gente que está assistindo esse vídeo. Doutor Jonas. Também deixar o Instagram, né? Vamos deixar nos comentários. Gustavo Borner, se você colocar Gustavo Borner, vai me achar lá. Só tem eu e um produtor musical da Califórnia lá. Só tem esse cara no mundo que tem esse nome. Mas o meu é Gustavo.Borner. Né? Se for colocar no navegador, mas se botar Gustavo Borner, me acha lá com uma foto meio esquisita, meio descaracterizada. Eu sei que a galera que gosta desse tema vai te perturbar lá para ficar tirando dúvida, perguntando. Né? A gente deixa também na descrição o Instagram do Gustavo, o YouTube da igreja. Vai deixar o YouTube, né? Da pregação dele. Que aí tem bem mais detalhes. Aqui a gente trouxe várias perguntas, mas com uma outra abordagem. Lá tem bem mais detalhes. Quero agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui. Muito legal. Vocês amigos, né? Bem mais legal assim. Meus amigos, então eu fico muito feliz. Obrigado, Léo. Obrigado, Jonas. Só tirar uma dúvida. Se derrubarem no nosso canal, você consegue fazer alguma coisa? Por enquanto eu não consigo fazer nada, que eu nem tomei posse. Meu poder é limitadíssimo. Se precisar de alguma assistência técnica na área da engenharia civil, lá sim. Civil, já sabe que tem um perito aqui no Rio de Janeiro. Com certeza. Sou eu. Eu posso orar. Se o canal cair, eu posso orar, cara. E funciona, hein? Né? Então, funciona. Na igreja pedreira, de vez em quando acontece, né? Sai um inscrito, cai a live. A gente ora e rola. Volta, né? Esse acesso eu tenho direto, mas vocês também têm. Então é isso aí, até o próximo vídeo, né? Muito obrigado, até o próximo vídeo, pessoal. Valeu.